Oi, gente. Estou aqui novamente para mais uma conversa com vocês, de trocar uma ideia sobre algumas coisas que, que eu venho observando aí e dando continuidade aos nossos encontros virtuais. Continuo aqui na minha cápsula. Eu já saí da cápsula, já fiz várias coisas e voltei para cá para gravar o vídeo, viu? Não, não fiquei aqui o tempo todo, não. Aqui é um lugar bem mais silencioso do que os outros lugares aqui da casa. E vim aqui para hoje, justo aqui dentro do carro, né? Dentro do automóvel, que é um negócio que está espalhado pelo mundo todo, né? É um aparelhinho que o homem criou que está espalhado no mundo todo. Eu venho alertar, e venho chamar a atenção de vocês para um fenômeno que está acontecendo com essa pandemia. Né? Além do fenômeno pandemia, um outro fenômeno que está acontecendo é o mundo parou, então os carros estão circulando muito menos, as pessoas estão circulando muito menos e, portanto, estão deixando de emitir poluentes no meio ambiente. Então já se tem imagens. Na descrição do vídeo eu vou colocar algumas matérias que falam sobre isso. É, já existem imagens de satélite mostrando o quanto a poluição diminuiu drasticamente. A gente está falando aí, no caso da China e da Itália, de toneladas de poluentes que não são despejadas no ambiente por conta da paralisação na quarentena. Né? Então é muito sério e muito. E aí a gente comprova o que os ambientalistas vêm falando desde sempre, né? Da necessidade de do mundo parar e olhar para esse lugar que é nosso, né? A gente não tem outra casa. Nós, seres humanos, a gente, por enquanto, eles estão pesquisando e estão tentando encontrar outros planetas para a gente habitar, mas por enquanto a gente tem esse, né? Então a gente tem que cuidar da nossa própria casa, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de olhar para isso empiricamente, né? Então eu vou colocar aí na descrição alguns vídeos, tem um podcast do Greenpeace que relaciona as doenças contagiosas, algumas doenças contagiosas, algumas epidemias ao desmatamento, à destruição da natureza. Então eu vou colocar aí para vocês ouvirem também, tem um podcast bem interessante falando sobre isso. E conforme eu tinha sugerido para vocês, na segunda-feira agora passada, no programa Roda Viva rolou o Átila Yamarino, né, falando sobre a questão da pandemia, mas ele toca também em algum momento nessa questão da relação com a pandemia com as mudanças climáticas. Né? Então também vou botar o link aí para vocês assistirem, para quem se interessar. Né? E eu quero terminar lendo um conto de uma mulher que chama Conceição Evaristo, que é uma escritora contemporânea, ela está viva ainda, romancista, poeta, que escreve contos também, contista. E eu vou ler justo um conto de um livro que eu estou lendo dela, que chama Olhos d'Água, que é uma reunião de alguns contos dela. E o último conto desse livro se chama Aiolua, a Alegria do Nosso Povo. Eu acho que eu gostei muito desse conto, é um conto que eu achei particularmente muito bonito. E ele conta a história. Ele fala sobre as relações humanas, fala sobre essa nossa comunidade humana que, e todas as questões relacionadas a ela. Quando a menina Eolua, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambango, ralo, frio e sem gosto.
Cada dia era sem quê nem porquê, e nós ali amolecidos, sem substância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só, escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora parecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha lá na nascente. Um frio interior nos possuía então e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela desfeita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas dos nossos dedos. E então deu de faltar tudo. Mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram então? Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro de vô Moio, o que trazia boa saúde, de tio Mazude, o afortunado, o velho Abebe, o homem abençoado, e outros e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As velhas mulheres também. Elas que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas denominações, e pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem. Vovó Amina, a pacífica, tia Célia, a mulher forte como um elefante, mãe Azenteua, a mulher de guerra, a guerreira, e ainda Malika, a rainha. Com a ida de nossos mais velhos, ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas? E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Puseram-se a matar uns aos outros e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida senão aquela para viverem. As mães dias e noites choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos. O milagre da vida deixou de acontecer também. Nenhuma criança nascia, e sem a chegada dos pequenos tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido na escassez dos partos que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole. As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam como Mandisa, a doce, Kise, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Niame, o criador, Lutalo, o guerreiro, Buerani, o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. O nosso povoado infértil morria à míngua, e mais a nossa vida passou a desesperançar. À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira, mais de cinzas que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. Em uma dessas noites de Macambúzia, fala de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento não houve quem não fosse fecundado pela esperança. Dom que Bamidele trazia no sentido de seu nome.
Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequeninos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós ainda estava a experiente Omolara, a que havia nascido no tempo certo. Parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento, Omolara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omolara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele. Uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, no instante em que a Loa nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. A partir daí, tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. A Iolua, a alegria de nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas a Iolua, a alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o nosso pão de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução.